Falará agora pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, o ilustre doutor Luiz Mateus Braga, a quem concedo a palavra por 10 minutos para a sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, demais ministros da Corte, é uma satisfação poder estar aqui nessa tarde, e principalmente para destacar um direito de que eu já venho estudando desde 1999. Não só o direito de liberdade religiosa, mas de uma forma especial também o direito LGBT. Em 2012, representei o Brasil num congresso na África do Sul, exatamente para discutir um direito que não é fácil, um direito complexo, um direito em que em alguns lugares gera pena de morte e que em outros lugares pode ter um casamento civil e adotar uma criança. É um direito que no mundo inteiro gera uma polêmica como essa que nós temos aqui nessa tarde. No entanto, nós também estamos aqui para representar e falar de liberdade religiosa. E por que as pessoas me perguntam na internet, por que vocês estão achando que a proteção a pessoas do LGBT tem a ver com liberdade religiosa? E o motivo é muito simples. O conflito entre religiosos e algumas pessoas ligadas ao movimento LGBT, ele vem de um motivo muito simples: generalização. Generalização. E é o desafio que nós estamos vendo de alguma forma também aqui nessa tribuna. Nós não estamos aqui para generalizar e temos que ter muito cuidado com a generalização. Por um motivo muito simples. Não é, principalmente, adotar e dirigir isso aos cristãos de uma forma específica. Nós estamos falando aqui de liberdade religiosa, inclusive de muitas minorias, as quais eu tive a oportunidade de defender em várias situações. E quando se fala do movimento LGBT, ao contrário da sensibilidade e da ironia com relação à minha falta, ou melhor, com relação à minha ignorância, que foi feita de uma forma muito sutil, os religiosos estão acostumados também a sofrer com frequência um tipo de preconceito. E quando eu falo religiosos, é óbvio que aqui no Brasil os cristãos são maioria, mas eu acompanho vários casos onde os cristãos não são maiorias em vários países. Eu conheço muitas minorias e tenho a oportunidade de ajudar muitas minorias aqui no nosso país também. E sei muito bem como dói o preconceito, quando dói o ataque, que muitas vezes as comunidades, as pessoas LGBT sofrem também. Só que tem um detalhe que precisa ficar claro: nós não podemos generalizar. E da forma como está proposto nesta petição, neste pleito, não está claro. Eu gostei muito de ouvir aqui nas sustentações anteriores, quando foi dito que os pastores, os religiosos, eles podem ir ao púlpito e defender a sua crença religiosa, porque nós sabemos que muitos livros sagrados condenam a prática homossexual. Condenam no sentido de atribuir o termo pecado, ou dizer que os seus membros não devem sujeitar a tal prática. Isso é claro, nós sabemos disso. Agora, isso não está claro no pleito, de que o pronunciamento disso nos púlpitos, o pronunciamento disso para a sua comunidade, para aqueles que aceitam a sua crença, para aqueles que querem professar a sua crença, não sofrerão os crimes como proposto a equiparação no artigo 20. E eu digo essa Suprema Corte, de uma forma muito especial, o risco que nós estamos correndo. Que risco, isso é uma bobagem. Senhores, gostaria eu de que todas as pessoas nesse país tivessem o esclarecimento de todos que estão presentes nesse tribunal nessa tarde. Tivessem o esclarecimento dos defensores do movimento que aqui fizeram essa defesa nessa tarde. Seria fantástico. Tenho certeza que a convivência seria harmônica no nosso país. Só que não é assim. E isso eu falo com certeza e com segurança, porque eu trabalho com liberdade religiosa há alguns anos no nosso país. E sei muito bem que liberdade religiosa é uma conquista que se perde com muita facilidade. Felizmente o nosso país tem bases democráticas e tem muitas conquistas de muitos anos, mas eu estou vivendo nesse exato momento pessoas que estão sofrendo prisão de países que asseguravam a liberdade religiosa e agora não asseguram mais. E o dispositivo no artigo 20, que é o que está se buscando aqui, imaginem os senhores que coisa complexa. Nós sabemos que alguns textos sagrados, reconhecidos e protegidos pela Constituição Federal, tem textos que estão sendo considerados discriminatórios. A questão é que a Bíblia, o Alcorão e o Torá, só para citar exemplo dos majoritários,
não é meramente um ataque, é um fato social. Não é a minha opinião, não é a opinião daqueles que professam, é uma opinião que as pessoas que creem, ainda que atribuído a elas o título de ignorantes aqui nessa tarde, elas creem naquilo. Elas têm o direito de crer. E é exatamente o direito nessa crença que crê que ali se trata da palavra de Deus. Tudo bem, outras pessoas que estão nesse plenário podem crer que isso não é a verdade, que isso é um absurdo, mas não é a posição daqueles que creem. E ao equiparar esta conduta no artigo 20, nós teremos uma situação um tanto quanto complexa. Nós sabemos, por exemplo, o que diz a Bíblia com relação à homossexualidade. Pode ser tratado como discriminatório. E a ordem poderia ser a busca e a apreensão. Aí vocês poderíamos falar, não, isso jamais vai acontecer no Brasil. Senhores, isso jamais aconteceria em vários países. Isso jamais aconteceria em vários países. O texto bíblico é claro, o texto na Torá é claro, o texto no Corão, do Islã também é claro. Nós sabemos o que está escrito lá. E isso pode ser considerado, pode ser enquadrado, e nós possamos sim sofrer uma busca e apreensão, por exemplo, destes textos sagrados, numa equiparação. Eu não estou falando aqui que a comunidade LGBT não deve ter seus direitos protegidos, não estou aqui sustentando nenhum tipo, acho que está muito claro para tudo, nenhum tipo de agressão, não estou sustentando aqui nenhum tipo de ataque, pelo contrário, se a harmonia e a generalidade não fosse uma coisa tão presente nessa situação, dos dois lados, nós não teríamos conflito aqui. Nós não teríamos essa situação. Concordo quando vejo que há radicais dos dois lados. E é por isso que nós estamos aqui para proteger os dois lados. E é por isso que nós estamos aqui para defender o princípio da reserva legal. No entanto, eu quero salientar que essa Suprema Corte já teve um posicionamento muito inteligente com relação a essa lei, e eu fico feliz da presença do ministro Edson Fachin nessa tarde, porque as letras e o pensamento foi dele, quando no HC 134.682 da Bahia, ele deixou claro que no contexto religioso, a tentativa de persuasão pela fé, sem contornos de violência ou de querer atingir diretamente a dignidade humana, não destoa das balizes da tolerância. Ou seja, essa Suprema Corte já deixou claro que é possível harmonizar os interesses. Já deixou claro que é possível que uma pessoa possa pregar a sua fé sem, com isso, sofrer consequências com base no seu livro sagrado. Ninguém está aqui sustentando abuso. Ninguém aqui está sustentando que uma religião tenha direito de menosprezar individualmente qualquer homossexual ou qualquer transexual. No entanto, o que nós não queremos é correr o risco de ser punidos por uma questão, por um fato social, nesse momento aqui representados, por exemplo, por textos bíblicos. Esse é o ponto, essa é a questão. E eu encerro finalmente suplicando a essa corte a obediência, obviamente, ao princípio da reserva legal, mas caso assim, vossas excelências, no ato de interpretação, no ato de iluminismo da parte de vossas excelências, queiram entender que podem atuar e fazer, no caso, a justiça com as mãos do poder legislativo, nós gostaríamos de pleitear que fosse feita a ressalva com relação ao artigo 20, exatamente da conduta proposta, exatamente da sustentação oral daquele que pleiteia, de assegurar o direito de liberdade religiosa, de continuar pregando os textos bíblicos, ainda que eventualmente sejam contrários à inteligência e sejam atribuídos com ignorância a alguns cristãos, alguns religiosos e alguns judeus. Que essa Suprema Corte saiba observar esse fato social chamado Bíblia, Alcorão e Torá, citando apenas como exemplo. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Agora terá a palavra por mais 5 minutos o ilustre advogado Dr. Cícero Gomes Lage, em nome da Frente Parlamentar Mista da Família e Apoio à Vida. Excelentíssimo senhor ministro, no exercício da presidência, senhoras ministras e senhores ministros, pouco me resta a falar depois de tudo aquilo que já foi dito, mas uma coisa nós temos que sustentar aqui nesse tribunal é o direito de todo e qualquer cidadão de se expressar livremente em qualquer lugar que ele esteja. O que nós temos que fazer aqui
é uma separação entre a livre manifestação do pensamento do abuso de uma ou outra pessoa. Nós não podemos, esta corte não pode admitir que um fato, que um homicídio ou que uma agressão gratuita praticada em um recanto deste país seja levada em conta como se isso fosse uma regra geral, como se nós vivêssemos no caos, como se vivêssemos sobre as hostes nazistas. Ora, os homossexuais, os gays, LGBT, eles convivem harmonicamente na sociedade, desfilam nas capitais do país, tocando bumbo, ofendendo a quem quer que seja, principalmente a Jesus Cristo, e nem por isso são atacados, como se disse aqui, arrancou o coração. Não tem nada disso. Eles se manifestam da forma que querem. E nem por isso são hostilizados. Casos há. Neste país aqui, hoje, nós temos mais de 60 mil homicídios por ano. Isso é mais do que uma guerra da Síria, por exemplo. Agora, dizer que há preconceito, que há crimes de raça, de racismo, para com isso. Usar um tribunal para isso, quando nós temos o Congresso Nacional para poder resolver esse tipo de questão, por que o PPS não se empenha em buscar na sociedade brasileira os votos que ele precisa para obter a maioria e o controle do Congresso Nacional? É porque a sua proposta efetivamente não alcança, não atinge, não convence ninguém, a não ser uma minoria. Quantos deputados tem o PPS? 8 em 513. Vejam bem, por que está nesse estado de coisa? E quantos anos tem o PPS? Quase um século. E não se consegue nada. Por quê? Porque a sociedade brasileira o rejeita democraticamente. Mas então ele vem, vou buscar por uma via oblíqua, transversa, inadequada, uma tentativa de quê? Legislar em causa própria. Não, vamos defender aqui. Na verdade, o que o PPS quer são os votos da comunidade gay, da comunidade LGBT, mais nada. Se não conseguir os votos, acabou. Essa é a verdade. Então é para isso que nós estamos aqui, é para decidir os destinos dessa proposta que, no meu entendimento, é improcedente. Esse pedido, ele não tem razão de ser. Simplesmente por quê? Porque ele viola a ordem constitucional. Ele traz insegurança jurídica. Essa separação de atribuições constitucionais, ela tem que ser resguardada e compete a este plenário decidir essa questão. E decidir com quê? Com a certeza de que nós vivemos numa democracia e que todas as pessoas têm o direito de se manifestar. Quem for ofendido moralmente, a lei está aí. Quem for ofendido fisicamente, a lei penal está aí. Quem for assassinado, a lei penal também está aí. Se esta corte não cuidar de conferir a este pleito o tratamento adequado, dentro de pouco tempo nós teremos mais e mais pleitos dessa natureza batendo às portas do Poder Judiciário. É o que eu tinha que me manifestar. Muito obrigado. E fiquem com Deus. Obrigado a você.